Opa, meu nome é Reply e hoje eu quero falar de pirataria, ciência e intrigas internacionais pela informação. E tudo começa com esse site, Sci-Hub, uma das maiores polêmicas que você provavelmente nunca ouviu falar. E como essa história é um tanto quanto cinza, acho melhor primeiro explicar como funciona o mundo mágico do conhecimento. E da academia de conhecimento, que não é tão mágica assim. Para isso, vamos imaginar que você é um cientista em 2010 e você escreveu seu artigo, que levou 3 anos para ficar pronto. Você está realmente orgulhoso do seu trabalho e deseja publicá-lo para agregar o seu conhecimento à comunidade científica da sua área. Atualmente, nesse ponto, para escrever um artigo científico, esse precisa ser validado por pares. Ou seja, outras pessoas que também são daquela área de estudo leem o artigo para dizer se ele é válido e de confiança ou não, para que não tenha pessoas mal intencionadas passando desinformação por aí fingindo que é ciência. Para o seu artigo ser validado, então, ele geralmente tem que ser submetido a uma revista que publica esses artigos. E em troca de você ceder todos os seus direitos autorais e concordar em não receber 1 centavo por ele, essa revista submete o seu artigo para validação, e se ele for considerado válido, ele é publicado. As pessoas que validam esses artigos geralmente também não recebem pelo próprio trabalho. Em muitos países se trata então de um serviço voluntário. Então, o que um cientista ganha publicando seu artigo em uma revista é, principalmente, a possibilidade de divulgar suas descobertas e o prestígio acadêmico. Revistas melhores, portanto, são as que têm um alto grau de impacto por seus métodos rigorosos. E para que a publicação seja viável, elas precisam receber dinheiro para poderem continuar sendo publicadas e cobrirem os custos de produção. Mas por que você, cientista que acabou de começar, trocaria receber dinheiro pelo seu artigo só para divulgar o que você pesquisou e obter prestígio? Bem, porque como cientista, a sua fonte de renda nunca foi intencionalmente vir de publicações, e sim dar aula ou trabalhar em laboratórios. E porque você também acaba não tendo escolha. Quanto mais processos editoriais forem feitos para validar o seu artigo, mais confiável se torna o que você escreveu e a revista. Portanto, no mundo ideal, mais prestígio você vai acabar recebendo por ter publicado o artigo numa revista melhor. E embora você não ganhe nada diretamente, isso vai te dar mais oportunidades de trabalho. E caso você queira ler o trabalho do seu colega, você vai ter que comprar a revista em que ele publicou, ou pelo menos ir até uma biblioteca que tem essa revista. E é assim que você vai conseguir pesquisar para fazer os próximos artigos que você vai querer criar, em que você não vai receber nada por isso, a não ser a divulgação científica e o prestígio. Pelo menos era assim que funcionava até 2010. As revistas podiam ir aos poucos aumentando a sua margem de lucro sem aumentar o custo de produção, e sem ter que pagar aos cientistas e pesquisadores uma porcentagem. Em alguns casos, o pesquisador tinha até que pagar o custo da publicação. E isso, é claro, até chegar aos vilões ou heróis dessa história. O primeiro que eu vou falar foi o programador e ativista Aaron Swartz, que acabou sendo a primeira pessoa registrada a se conformar e fazer alguma coisa sobre isso em 2008. Ele invadiu um site e baixou quase 5 milhões de artigos científicos para distribuir gratuitamente, mas infelizmente foi pego, e não deu tão certo essa história de Robin Hood. Próximo ao seu julgamento, onde se especulava que a pena seria de 50 anos ou uma multa milionária para que ele servisse de exemplo, ele tirou a própria vida, se tornando um mártir, propiciando para que no ano seguinte, o tal Sci-Hub, que é o título do vídeo, fosse lançado com toda a força. Sci-Hub é um site que oferece acesso gratuito a milhões de artigos e livros acadêmicos, e que viola diretamente os direitos autorais das editoras que publicam esses artigos e livros. Fundado no Cazaquistão em 2011 por Alexandra Elbakyan, uma estudante de neurociência, o site, assim como a sua criadora, já foram processados 3 vezes por violação de uso de direitos autorais pelos Estados Unidos, e ambos perderam todos os casos, o que fez o site trocar de domínio várias vezes, sempre retornando com um domínio novo, e o mesmo corvo com a chave vermelha no bico. Parecendo até com uma fênix, né? A revista Nature, uma das mais pirateadas pelo Sci-Hub, chegou a eleger a Alexandra como uma das 10 pessoas mais importantes para a ciência atualmente. E em 2016, o site foi processado pelo governo estadunidense uma última vez, alegando que esse entrava em contas de estudantes universitários e instituições para fornecer os artigos armazenados nos computadores dessas pessoas de forma gratuita. E o site propositalmente se encontrava hospedado em servidores da Rússia, dificultando o sistema legal dos Estados Unidos em poder fazer alguma coisa no país. E o que isso tem de mais, Reply? A gente tá no Brasil, pirataria é mamão com açúcar aqui. Quem nunca usou nada pirata, né? Bem, todo conflito tem um motivo, e eu gosto de apresentar os dois lados antes de mostrar minha opinião. Então, vamos começar com as pessoas que são a favor. Toda pessoa tem o direito de participar do progresso científico e dos benefícios que deste resultam. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 27. Essa é a frase que a maioria dos cientistas que apoiam o projeto começam dizendo em seus prefácios de artigos. Essas revistas que são pirateadas, que eu mencionei antes, para publicar precisam de dinheiro. E se você desejar ler algo, precisa comprar ou ir numa biblioteca. Hoje, essas revistas são digitalizadas,
revistas, e o acesso, assim como o custo de publicação, foi reduzido, e a pirataria também facilitada, com a ciência estranhamente se tornando mais inacessível pelo aumento do custo da assinatura das revistas, embora não seja mais necessário publicá-las. Hoje, essas revistas online, ainda sendo assinadas, criam uma barreira financeira contínua, mesmo transcendendo as barreiras físicas. Por uma busca de palavras você pode ter acesso, mas você não pode pagar por ele. E a mídia digital, que deveria deixar a ciência mais democrática, acabou ampliando os custos que essas próprias revistas tinham, mas que não se torna justificado, tanto que algumas revistas aumentaram seu preço depois da publicação online em 40% de lucro, o que alguns bancos criticam como não fazendo sentido. Essas revistas, claro, continuam precisando de dinheiro para publicação, dado o custo da edição de artigos e a manutenção de servidores, mas definitivamente o custo diminuiu, embora nos últimos 3 anos o preço tenha aumentado exponencialmente. E isso gerou uma demanda de revistas gratuitas, mas alguém precisa pagar para poder publicar, alguém precisa revisar, manter o domínio, e se a taxa não é paga pelo consumidor, acaba hoje em dia sendo paga pelo cientista, para que ele possa publicar o próprio artigo. O Sci-Hub funciona quebrando algumas senhas de revistas e outras são cedidas pelos próprios cientistas, e com isso ele acaba destruindo essas barreiras das revistas pagas que aumentam os seus custos e a taxa de lucro. Em 2017, a criadora do site foi indiciada a pagar 15 milhões de dólares para a revista Elsevier, uma das revistas mais prejudicadas pelo site, mas como ninguém sabe onde ela tá e ela não pisa nos Estados Unidos, teoricamente ela tá bem e não foi presa até hoje. O site hoje conta com 100 milhões de trabalhos, 200 mil acessos por dia. Atualmente, tem acesso a mais de 70% dos artigos científicos do mundo. E de acordo com o Átila do Nerdologia, em 25 de março de 2021, se ele dependesse de usar artigos pagos para fazer um episódio de Nerdologia, ele gastaria entre 20 a 30 dólares por episódio. E uma curiosidade que foi indicada: se o seu artigo aparece no Sci-Hub, ele acaba sendo mais citado. Pelo menos, é isso que indicam pesquisas que você pode comprar ou acessar gratuitamente através do próprio Sci-Hub. Existem alternativas também. A CAPES aqui no Brasil é uma alternativa, que assina as revistas e distribui numa rede de periódicos para universitários, estimulando o uso dos artigos comprados. Mas são poucos artigos que possuem esse privilégio e que fazem que nem a CAPES. E outro ponto nessa história é que esse conhecimento acaba se concentrando apenas na mão de pessoas que frequentam a universidade, e não para o público geral, que também teria que pagar para ler coisas que foram cedidas de forma gratuita. E qual é o lado negativo em toda essa história do Sci-Hub, então? Não dá para negar que é necessário um custo para publicar e manter servidores, e o uso desse tipo de pirataria pode ser prejudicial para a indústria como um todo, porque os periódicos menores não têm condição de se manter, o que poderia levar a uma crise de validação de artigos científicos, já que não teria mais um sistema de parecer dos outros acadêmicos. Afinal, quem que faria a seleção de quem vai selecionar quais artigos devem ser publicados ou não? Isso também gera que o pesquisador acaba tendo que pagar, como já acontece hoje em dia em muitas revistas lá fora, para poder publicar o próprio artigo, ou pedir uma publicação gratuita junto a um órgão de financiamento do governo, como é comum aqui no Brasil, mas surpreendentemente incomum lá fora. Dá quase orgulho das nossas agências científicas, né? De qualquer forma, eu espero que toda essa história tenha te agradado de alguma forma, porque eu vejo poucas pessoas falando dela. Muitas vezes tem uma discussão se o conhecimento devia ser de graça ou não, se métodos de ensino, se técnicas de desenho deveriam ser de graça ou não. E fica aqui o questionamento: deveríamos cobrar pelo conhecimento científico? E outro ponto, deveríamos cobrar pelo conhecimento que o próprio pesquisador está disposto a pagar para publicar? Eu encerro meu vídeo com o manifesto do Aaron, para deixar minhas intenções claras com esse tema ao contar essa história para vocês. E bem, te vejo no próximo vídeo. Até mais! Informação é poder, mas como todo poder, há quem queira mantê-lo para si. Todo patrimônio científico e cultural mundial, publicado ao longo dos séculos em livros periódicos, está cada vez mais sendo digitalizado e fechado por um punhado de empresas privadas. Esse é um preço muito alto a pagar, forçando acadêmicos a pagarem para ler o trabalho de seus colegas, escaneando bibliotecas inteiras, mas permitindo apenas que o pessoal do Google as leia, fornecendo artigos científicos para aqueles em universidades de elite no primeiro mundo, mas não para as crianças do sul do globo, é ultrajante e inaceitável. Aqueles com acesso a esses recursos, estudantes, bibliotecários, cientistas, vocês têm um privilégio. Vocês podem se alimentar desse banquete de conhecimento enquanto o resto do mundo está trancado. Mas você não precisa, na verdade moralmente você não pode, manter esse privilégio para si mesmo. Você tem o dever de compartilhá-lo com o mundo. E você tem o dever de trocar senhas com colegas, preencher solicitações de download de amigos. Mas toda essa ação acontece no escuro, escondido no subsolo. É chamado de roubo ou pirataria, como se compartilhar uma riqueza de conhecimento fosse o equivalente moral a saquear um navio e assassinar sua tripulação. Mas compartilhar não é imoral, é um imperativo moral. Apenas aqueles cegos pela ganância se recusariam a deixar um amigo fazer uma cópia. E caso não tenha ficado claro, sim, eu sou cientista e eu sou a favor do Sci-Hub. Caso você queira tirar suas próprias conclusões ou debater, a aba de comentários está aberta.